Você que é mãe de adolescente, você que é tio, é avô, fica naquela situação difícil para falar sobre sexo com os membros da família, né? Isso ainda é um grande tabu para você, para sua família. Eu sei, existem profundas raízes culturais, sociais, emocionais envolvidas nisso tudo, né? Mas apesar de desafiador, o diálogo aberto, além de evitar a desinformação, fortalece os laços entre pais e filhos. Pensando nisso, a Camila Galete foi até a Avenida Paulista, desceu aqui o elevador e foi saber a opinião do nosso público sobre esse assunto. Também quero saber. O assunto hoje é sexualidade. Será que o pessoal que está passando aqui na Paulista tiver alguma dificuldade de falar sobre esse assunto com seus pais ou com seus filhos? Eu vou descobrir. Olha, mano, é difícil responder isso, né? É um tabu, né? Por isso que a gente fica assim. Exatamente. Eu fui numa forma mais natural com a minha filha, que ela me procurou e veio perguntar, né? Aí eu expliquei, né? Muita vergonha que eu tava, né? Mas expliquei tudo pra ela. Vale a cabeça dela, né? O ensinamento que a gente deu. Aí agora é ela que tem que seguir o caminho que ela acha que é o certo. Eu penso assim, né? Acho que sexo é um assunto fundamental, né? Pra evitar doença, pra evitar gravidez precoce, pra evitar muita coisa. Quando a sexualidade chegou dentro de casa, foi quando a gente já tava bem mais velha, aí começa aquela questão de ser LGBT, HIV, essas coisas. Então começa uma cobrança muito grande, entendeu? Não teve uma coisa de chegar, sexo é isso, isso, isso. Nunca minha mãe ia falar, nunca falou, aliás, pra mim. Nunca, ela nunca chegou e conversou sobre isso. Isso eu aprendi com as minhas amigas. Acho que quanto mais a gente abordar como se for uma coisa natural, porque é natural, né? As pessoas que colocam essas muralhas, mas na realidade é natural. Acho que a gente tem que abordar assim, até mesmo para eles terem a liberdade de virem atrás da gente para poder conversar, tirar as dúvidas, né? Até mesmo quando é criança, né? Hoje em dia, principalmente com esse negócio de abuso sexual, em relação a essas coisas, é bom ter uma educação sexual dentro de casa, na escola. Que a gente tem que orientar. É isso mesmo. Orientar, orientar, orientar. Que fase que é a adolescência, né, gente? Ela é marcada por diversas mudanças, né, no corpo, na cabeça dessa pessoa. Chega um momento em que se torna essencial falar sobre sexualidade com os jovens. Por isso a gente tem que se preparar. O bem-estar e a segurança dos nossos filhos pode depender dessas conversas francas, abertas e respeitosas que a gente tem que ter com eles, tá? Mas como esse diálogo nem sempre é fácil, a gente convidou a sexóloga Luciane Cabral para nos ajudar a quebrar essa barreira. Seja bem-vinda, boa tarde. Tudo bem? Obrigado, boa tarde, muito bem. Obrigado, inclusive, para a gente trazer em rede nacional esse assunto que é tão urgente, que é polêmico, mas que pode e deve ser leve e tranquilo na nossa família. Exato, e ele é tão necessário, né? Porque como a gente estava conversando aqui nos bastidores, muitas vezes nós que estamos nessa fase de ter filhos adolescentes não tivemos essa proximidade com os nossos pais para falar sobre esse assunto, o que gerou um tabu de gerações. Por exemplo, os mais velhos não falam com os mais novos sobre isso. Você precisa conversar com os seus iguais, com os seus pares, que foi o que a maior parte de nós fez naquela época, né? Como é que a gente se prepara, não tendo tido essa base na nossa fase, como é que a gente consegue se preparar, se é possível se preparar para quebrar esse muro que parece intransponível para muitas pessoas? Perfeito. Acho que o primeiro passo é a gente entender que educação sexual, educação emocional, não é só falar sobre sexo, né? Que ainda tem esse mito de que a gente vai falar de educação e sexualidade e que a gente vai ensinar ou antecipar. Isso é um mito muito grande que a gente tem no nosso país. Educar é a gente prevenir, precaver, como qualquer outra educação que a gente faz. O que é interessante a gente refletir, olha como no nosso país a sexualidade fica nesse lugar de mito e tabu, e isso só causa cada vez mais abismos. Porque olha que interessante, o ser humano, ele acaba descobrindo e despertando a curiosidade através do seu corpo. Então, quando o bebezinho vai lá fazer aquele desfraude, quando começa a ter aquele autotoque de autoconhecimento do seu próprio corpo, a gente não aprendia a falar sobre as partes íntimas, a gente dá apelido para as partes íntimas. Sim, né? como se o nome fosse um nome feio. Um nome feio. Olha que desconstrução. A gente ensina para a criança que o olho é olho, o nariz é nariz. Né? E a gente não fala que a vulva é a vulva, que o pênis é o pênis. Já ali a gente tem que começar a desconstruir. Vale a gente lembrar que é uma questão histórica também, né, Rê? Sim. A gente tá num país que, pra gente estar aqui hoje, nós mulheres, num programa feito, né, com mulheres, a gente teve que quebrar, romper muitas O próprio apelido barreiras. já é um avanço, porque Já é nem um se avanço. falava nesse assunto um tempo atrás, né? O que é interessante a gente saber? Que oferecer essa educação sexual faz parte do nosso
maternar do nosso paternar. Nós temos que antecipar para a gente prevenir, proteger e, obviamente, ajudá-los na construção dessa identidade que é através da sexualidade. E nesse sentido mais amplo da sexualidade, que é tudo, como eu me relaciono, como eu aceito um afeto, um carinho, como eu me comporto numa brincadeira com meu amigo, né? Se a gente vai construindo esses saberes com os nossos filhos, isso vai protegendo eles de outras situações lá pra frente. Tá. O que a gente tem que fazer? Primeiro é entender que tá tudo bem a gente não ter oferecido educação em sexualidade e a gente talvez não ter tido, muito provavelmente isso, porque são conhecimentos novos, né? Quando a gente vai ver a história da sexualidade ou até os cursos de formação, são coisas muito novas. Então a gente pode parar agora, não se sentir mais culpado, né? De, olha, será que eu não estou acertando? E fazer diferente. O que é importante a gente lembrar? A esfera da sexualidade é a esfera mais íntima que um ser humano tem. Então, quando um filho traz pra gente uma demanda, uma dúvida, uma curiosidade, e a gente finge ou desconversa, nesse momento a gente está causando uma ruptura nessa relação. Mas a gente pode fazer diferente. Primeira dica que eu dou, se for uma pergunta que você não estava preparado, está fazendo uma janta, ele pergunta uma coisa que, uau, chegou esse momento, respira, isso fala, filho, isso é muito importante, é uma conversa muito legal que agora a mamãe não consegue ter. Vamos fazer o seguinte, eu vou me preparar e amanhã a gente retoma nessa dúvida. Tá tudo bem você dizer que você não sabe ou não tá preparada, mas criar um link e aí dá tempo de assistir o nosso programa hoje. Ou que aquele não é o melhor momento, aquele né? não é o melhor momento. Mas esse recurso de deixar pra lá e falar qualquer coisa e fugir do assunto, acho que deve ser o lugar comum da maior parte das mães e lugar pais, comum. né? E aí é onde a gente cria um abismo. Então tá tudo bem a gente não saber responder na hora e criar um momento para essa oportunidade. E aí a gente vai preparar, vai buscar informação em conteúdos, pessoas que falam sobre isso, retoma. Por quê? Quando um filho confia na gente alguma demanda sobre sexualidade, né? Então uma dúvida, uma curiosidade, é sinal de que ele confia na gente, porque é a esfera mais íntima. É verdade. E quando eu crio esse abismo na relação, não dando essa resposta, eu vou criando um distanciamento, que na adolescência é muito triste eu não poder trazer as minhas dúvidas ou os meus maiores medos para a pessoa que eu confio. Porque senão isso vai ter que ser feito fora de casa, né? E aí também tem um outro vínculo. Às vezes a gente não consegue dar conta e tá tudo certo. A gente procura tanto em outros profissionais o que a gente não consegue, em terapias, a escola que os nossos filhos vão, a gente procura ver como que é a grade curricular, como que é o método. A gente tem que parar de deixar a educação emocional e sexualidade guardada na gaveta, esperando a oportunidade, porque talvez seja tarde. Né? Hoje a gente está num fenômeno muito triste do bullying ter passado para o cyberbullying, que é algo que fica mais ali gravado, documentado, né? Que eu posso reviver e olhar toda hora aquilo, e que está relacionado com a sexualidade também, que é importante a gente criar esses vínculos afetivos dentro do lar, trazendo esse ambiente de tranquilidade. Um grande começo e um grande passo, acho que essa oportunidade que a gente está tendo agora no programa é muito legal. Sem dúvida. Porque se a gente está aqui no momento da tarde, vamos falar sobre um assunto natural, né? Eu sempre começo a falar, nós estamos aqui porque existe sexo. Né? Existe vida porque existe relação sexual, então é um processo natural, né? Vamos tirar desse lugar de estigma e trazer essa ambiência. E tem algumas estratégias que a gente pode até dar aqui de dica, que é criar alguns momentos. A primeira que eu costumo falar é a gente aproveitar os filmes, os conteúdos que os nossos filhos gostam, pra gente trazer essa temática. Porque geralmente filme de adolescente, ou série, ou música, a música que eles gostam, que às vezes a gente julga, nossa, essa música é pesada. Não, e as músicas estão falando cada vez mais coisas hoje em dia, né? Isso. Você pode ouvir, mas usar exatamente essa música para trazer alguns conceitos que você julga necessário. Você acha que toda menina gosta de ser tratada assim? Que toda menina é interesseira? E aí você vai trazendo os conceitos que você julga indispensáveis. Geralmente, o adolescente se conecta com o que faz sentido. Então, a gente tem que ter esse olhar tranquilo de observar o que ele gosta. E aí assistir um filme, aquele conteúdo que ele adora, mas de uma forma intencional, Rê. Tá. Porque não é assistir deslizando, tô aqui com meu filho. Não, é tá ali. Naquele momento, eu costumo até falar, abra a agenda do celular, eleja 2 horas na semana, mas 2 horas intencionais. E aí você vai aproveitar uma cena que tem sobre traição, sobre menino ou seja, alguma orientação afetiva diferente, sobre o que tiver nesse conteúdo de adolescente e trazer as reflexões que você julga indispensável
saudável para ajudar na construção desse ser humano. E como quebrar a barreira do adolescente que não quer falar sobre isso também? Porque tem aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente que não vai querer abrir absolutamente nada, né? Que quando o pai ou a mãe começa a falar, às vezes o pai ou a mãe entra um pouco mais escrachado para falar sobre isso e a criança vai se retraindo. Ah lá vem meu pai de novo, sabe? Ou lá vem minha mãe de novo. Ah, não quero falar e vai embora. Tem como fazer esse link sem ser invasivo demais também? Tem, uma coisa que é bem legal, que eu até tenho falado bastante, são os jogos. Hoje em dia a gente tem jogos de adolescente muito interessante. Ano que vem vai ter o meu, aí a gente faz uma outra pauta. Que legal, aí você volta pra cá. Isso, que eu chamo de papo de adolescente. São jogos de tabuleiro, mas com essas questões voltadas ao adolescer. Então você tem dados, você tem ali os assuntos, cyberbullying, sexting, nudes, tudo que está ali naquele ambiente de uma forma de jogo em grupo. O que é interessante a dica, gente? O grupo funciona demais. Diferente da infância, onde o meu pai, minha mãe, o meu cuidador é uau, é tudo para mim, o adolescer é biopsicossocial como todo ser humano, mas nessa fase, o feromônio, essa necessidade de estar entre os iguais, entre os pares, é fundamental nessa construção. Então vale muito a pena, se a gente tivesse a oportunidade de fazer um jogo de tabuleiro, por exemplo, trazer alguns amigos. Vai ser mais gostoso e tranquilo para o seu filho estar ali entre amigos, fazendo um jogo, trazer algum assunto e você falar com naturalidade. Tá. Agora, eu vou ter que chamar uma atenção, Rê. Dificilmente a gente consegue trazer naturalidade quando isso não é um processo natural para mim. Eu ia entrar justamente nesse ponto. Porque você sabe que eu vivi uma questão, eu acho que é interessante a gente trocar isso, né, também. Porque a gente fica naquela expectativa. Qual será a hora certa para falar sobre esse determinado assunto? E aí, quando a gente não está preparada, a gente fica empurrando. Ainda não está na hora. Quando você vê, passou o bonde e você nem percebeu. Aconteceu uma questão parecida com a minha filha no quesito menstruação. Ela menstruou muito cedo, com 11 anos. Então, ainda quando ela acabou de fazer 11 anos, menstruou, tipo, praticamente no dia do aniversário. Quando eu ainda estava me preparando para falar sobre isso com ela, tirando coisas da frente com relação a esse assunto para mim mesmo, sem achar que a menstruação era um problema, um incômodo, um fardo na vida, que muita gente ainda carrega isso, né? Eu fui, enquanto eu ainda estava me preparando para esse processo, pum, ela foi lá e menstruou. Eita, e agora? O organismo não espera. Não. Então, o meu medo também é que aconteça a mesma questão com relação à sexualidade com muita gente. Por que a gente fica esperando o momento certo, sendo que muitas vezes isso é só uma máscara ou uma proteção que a gente está usando para não falar sobre esse assunto? Perfeito. Primeiro, vamos falar uma coisa aqui. Quando a gente traz essa ambiência, então se a gente fizesse desde o início da vida ou lá no ventre, essa constituição de falar sobre educação sexual, como? Quando a gente está trocando o bebê, falando, olha, agora eu tô te trocando porque você ainda não tem condição. Na hora do banho, uma criança está lá lavando a vulva, olha, essa parte é uma região íntima que a minha mãe está ajudando, mas você daqui a pouco vai conseguir fazer sozinha. Vai explicando sobre essas regiões. Quando eu vou trazendo isso com naturalidade, provavelmente esse adolescente vai se sentir mais tranquilo de falar sobre essa demanda. Quando o nu é um processo natural na família, tem famílias que é e não. Ah, eu posso tomar banho? Depende, como é isso para você? É tranquilo você andar de calcinha sutiã na frente do seu filho? Se não é tranquilo, não vai ser legal para essa família, né? Tem que ver como que é o funcionamento dessa família. E aí o que acontece? Na adolescência, é exatamente o que você falou, se a gente não antecipa, tudo parece um medo. Então a gente pode usar de livros, hoje a gente tem conteúdos, gente, maravilhosos que nos ajudam. Muitos livros legais de acordo com as fases, mas especialmente quando vem a menarca e a semenarca, a gente já deveria de estar preparado, mas não tem problema, como ali é um marco fundamental. Então eu costumo falar, se a gente não falou de nada sobre sexo, na adolescência sexo faz parte da sexualidade. Antes do adolescer, a gente fala de sexualidade. Essa coisa de respeitar, de conhecer o corpo, o limite, o carinho, o respeito, o afeto. Sexualidade é afetividade. E é interessante você falar sobre isso, né? Desconstruir esse conceito de sexualidade que muita gente tem, de achar que sexualidade é o ato sexual. Fazer o sexo, né? Mas a sexualidade envolve com relação às relações. As relações. Os contatos que a gente faz e estabelece desde sempre. Perfeito. E isso, essa fala é tão legal porque a gente pode começar, inclusive, falando de sexualidade, sobre as relações. Hoje a gente vem num grupo de adolescentes que a gente estava comentando sobre as oficinas. É muito interessante a gente falar das relações tóxicas ou então das relações que são de amizade, inclusive. Que uma amiga é mais amiga, é menos, deixa de curtir, deixa de postar, porque agora a gente tem esse fenômeno aí da tecnologia. Então, ajudar
ajudá-los a se relacionar também através do meio digital, né? Hoje em dia a gente solta uma internet que tem acesso a absolutamente tudo. Eu ia entrar nesse ponto também, porque é um ponto muito delicado. Na sua opinião, a internet veio complicar ainda mais o nosso papel nesse momento, porque as informações estão chegando cada vez mais cedo para as crianças? Muito. Eu costumo até falar assim, se a gente não está oferecendo educação sexual, esquece. A internet está oferecendo. Então, hoje, não falar sobre... jeito torto, né? Do jeito torto. Do jeito bem errado. A gente tem que falar que assim, a indústria pornográfica mobiliza mais de bilhões de dólares. É muito difícil competir com ela. Mas uma coisa que é interessante, até quando a gente está em palestras de crimes digitais, você pode tentar usar qualquer aplicativo para minimizar, para que eles não acessem. Nada vai ser melhor do que um diálogo franco e honesto com os nossos filhos. A inteligência ainda não conseguiu trazer essa proximidade. Então é importante que, a partir do momento que a gente liberou o uso da internet e pós-pandemia nós tivemos que liberar, porque aulas online, enfim, eles deram um salto muito grande nesse avanço, eles estão acessando ou estão recebendo conteúdos, mesmo sem acessar. Né? A gente às vezes está no conteúdo infantil e aparece uma questão ali pornográfica. Então é importante a gente dar noção do que a gente julga necessário. Quem é que vai ensinar sobre a sexualidade amorosa, respeitosa, consensual, com limites, com afetividade, com carinho, porque o que eles clicam lá, como mobiliza muito, cai direto nas partes mais esdrúxulas, piores situações, né? E não é isso, né? E isso que é muito maluco hoje em dia. Muitas vezes a criança tem contato com o sexo propriamente dito, com a situação do sexo entre pessoas, das formas mais brutas, né? E que na verdade não é aquilo que a pessoa vai viver, que aquela criança vai viver. Mas fica aquela imagem das primeiras coisas que ela viu e aprendeu e provavelmente se chocou com aquilo. E é tão importante, também, gente, já vale até uma dica. Tá tudo bem se algum dia você perceber que seu filho entrou em contato com algum conteúdo que você acha que foi mais forte do que ele poderia suportar. Você tem que falar para ele, filho, tá vendo por que não é legal você acessar? Porque o seu cérebro ainda não tem condição de assimilar esse tipo de cena. E aí você acha nojento, você acha sujo. Isso é uma cena, são atores. Tem toda uma questão que a gente tem que verbalizar para eles, inclusive para os adolescentes. Eles acreditam que aquilo lá é verdade. Eles não sabem que é um set de filmagem, que existe uma série de outras coisas. E se a gente não desconstruir essas imagens, eles vão tomar aquilo como verdade. E o cérebro também vai tomar. E aí isso impacta, inclusive, não só no início da prática sexual, mas uma prática sexual distorcida. Não plena, não satisfatória, não legal. E com traumas, inclusive. Com traumas. Né? Com questões que ela não vai nem descobrir que tem, ou quando descobrir vai demorar muito para cuidar, né? Porque muitas vezes estabelecer um comportamento errado, danoso. Isso. Para ele, para quem a pessoa está se relacionando. Hoje a gente tem algumas pesquisas, a gente sabe que o consumo e o acesso que eles começam a pesquisar é entre 11 e 12 anos. Então, olha só, a gente ainda fica patinando para começar a falar sobre sexualidade, só que eles já estão acessando os conteúdos. Na nossa época, a gente mal tinha revistas para ver. E esse cérebro agora recebe cenas que talvez a gente nunca nem viu, né? Mas... E revista era uma foto. Isso, né? não eram cenas. Exatamente. Então a gente precisa criar essa ambiência, assim, é possível? É sempre possível. Primeira coisa e a primeira coisa eu acho assim, o amor genuíno que a gente tem pelos nossos filhos faz às vezes a gente até quebrar e romper alguns traumas, né? Tem muitos adultos que precisam rever a sua sexualidade para conseguir oferecer essa tranquilidade. E vale a pena, vale muito a pena você se revisitar e falar, não, eu quero que na minha casa meu filho traga todas as demandas, porque pior do que falar sobre sexualidade na adolescência são outros perigos e outras dores que o adolescente tem, né? Outras possibilidades, outras experimentações que são muito mais prejudiciais. E falar sobre sentimento é tão importante, né? É muito importante. E tem também, para além dessas questões emocionais, que são extremamente importantes, e das relações que esse adolescente está construindo e vai construir depois na vida adulta, mas tem também aquele abrir de olhos para as questões físicas, para as DSTs, para a gravidez na adolescência, né? Todos esses assuntos que são tão importantes quanto e que tem que estar inseridos nessas conversas, né? Para a gente ter ideia, gente, no nosso país, no Brasil, são mais de 400 mil partos por ano em adolescentes. 400 mil partos por ano em adolescentes. Minha nossa, que número escandaloso. É escandaloso. E assim, se vocês souberem, quando a gente está nesses momentos de oficina com adolescentes, eles acham que sabem usar, por exemplo, preservativos e eles não sabem. Porque já teve épocas, acho que na época muito do auge do HIV, a gente tinha mais campanhas falando sobre o uso consciente do preservativo, ou quando está perto do carnaval, a gente tem. E depois passa. Então hoje a gente está numa situação que infelizmente a gente não está vendo essa educação protetiva e responsiva no ambiente escolar. Existe ainda uma questão política ali, essa briga.
as famílias por si só também não conseguem oferecer do jeito que conseguem, porque foi um avanço muito grande também para nós pais, né? Que a gente saiu ali do analógico para o digital, então também estamos correndo ali atrás, né, de um discurso que a gente também desconhece. Talvez sejamos os primeiros pais de adolescentes a ter que lidar com isso. A gente é uma cobaia absurda, assim, né? Foi para muita coisa, para essa coisa tecnológica, para essa mudança de padrões, de conceitos todos que a gente, né, foi criado de um jeito e tem que depois, né, agir de outro, né, na atualidade. Realmente a gente está, não sei se, tomara que a gente passe nessa prova, né? Nós vamos conseguir. Mas o mais interessante que eu acho que é bacana a gente trazer, adolescente em grupo responde muito bom, mas muito bem. A gente vê como a gente consegue trazer essa leveza, eles falam de maneira natural, eles tiram dúvidas. Então, às vezes, essas respostas não vai vir de dentro de casa, mas está tudo bem a gente eleger um profissional, uma situação que dê conta dessa resposta. Sim. Né? Então, eu costumo falar, tem pais que começam a falar, poxa, eu queria conseguir falar sobre isso, mas é muito difícil para mim. Porque teria que ter, talvez, um processo terapêutico, né? Uma outra questão. Que pode levar um tempo que esse adolescente não tem. E aí a gente pode escolher como é que a gente faz isso. Tem profissionais. Muitas vezes pode ser que não seja a gente, então. Pode ser que a gente encaminhe essa criança ou esse adolescente para uma situação, um grupo em que ela consiga abrir, ou alguém da família, que essa criança tenha mais proximidade. Isso. O que importa é como qualquer outra esfera que a gente escolhe, a gente não vai lá e elege um profissional. Por exemplo, eu não domino inglês, mas quero que meus filhos saibam. Elejo um profissional e vou fazer. E aí, com educação emocional e sexualidade, a gente vai deixando para depois. E eu digo, gente, não vamos deixar, porque é uma geração que precisa de orientação, que precisa entender um pouco mais sobre isso, e é possível. A gente trabalha com grupos, com oficinas de adolescentes, onde, por faixa etária, a gente vai fazendo essas discussões sobre relacionamento. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Eles têm tido, assim, um resultado muito excelente. Troca de experiências, né, entre eles. E a gente faz ali, tem jogos, a gente faz dinâmicas, tudo isso na prática. Então é uma construção bacana, fica possível das pessoas participarem, faz sentido para o adolescente, porque no grupo eles se conectam muito mais do que talvez a gente ficar no 1 a 1. Eu costumo até falar, no começo das oficinas não tinham meninos. Ó, pasmem, mas as mães das meninas estavam muito mais conscientes, porque eu só conseguia atrair as meninas. E queria muito que meu filho de 12 participasse. E aí a última vez que eu consegui trazer os meninos foi muito interessante, porque eu também não consigo trazer essa naturalidade ou toda essa experiência no individual. Vamos parar agora uma atividade que ele está fazendo e falar, filho, vamos ter agora 2 horas de conversa super legal numa dinâmica, eu, mãe e ele, filho. É muito mais atrativo quando a gente está com 10, 15 adolescentes, os jogos fazem sentido. Falando a mesma língua, falando a mesma verdade. Língua. Gente, que conteúdo legal. Lu, só tenho a agradecer, viu? Que a gente tenha mais espaços como esse para poder falar desse assunto, para que nós, né, pais, mães, que a gente consiga se identificar com isso, ver, enxergar aonde a gente pode melhorar. Não vamos falar de falha, vamos falar em melhoria, né? Em evolução, né? É onde a gente pode melhorar para atender cada vez mais todas as demandas que aparecem. Muito obrigada, viu? Obrigada demais. Você. Também fica aqui o convite, no meu perfil tem um link que é um curso digital para pais de adolescentes. Ali eu dou algumas dicas de como você iniciar essa conversa, de como você fazer ali uma playlist com seu filho para conectar, super prático, rápido, você escutar no carro assim, mas conseguir começar a ter esse diálogo assertivo na sua família. Perfeito, vale, eu vou então deixar a sua rede social para todo mundo começar a seguir agora, tá bom? @LuCabralSexóloga, @LuCabralSexóloga, faça como eu, comece a seguir agora, tá bom? Para ter acesso a esse e tantos outros conteúdos. Obrigada mais uma vez, minha querida. Prazer. Até a próxima, que seja breve. Agora a Pamela tem um recadinho pra gente. Pam, é com você.